A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo na carta de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Aleluias. Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24. Tiago 1, 23 e 24. Amém? O que nós vamos falar hoje, irmão Alex? Nós vamos falar sobre espelho. Sobre você ver quem você realmente é. Primeiro, quando você olha no espelho, o que você vê? Diz pra mim, o que você vê quando você se olha no espelho? O caráter, a dignidade, o respeito. Tudo isso, será que aparece? Você não é isso que você está enxergando quando você vai se trocar, quando você vai se arrumar e olha no espelho. Não, você não é aquilo. O que você está enxergando é somente o veículo, o corpo, da onde a sua alma e o seu espírito utilizam. O seu corpo nada mais é que o templo do Espírito Santo. Mas você não é isso. Você está dentro dele. Então o que será que está dentro de você que ninguém sabe, que está escondido? Será que é aquele pecado que você não pode contar na igreja, porque senão você vai ser punido? Será que você está fazendo algo que não é do agrado do Senhor? Irmãos, o que será que está afligindo a sua vida? Vamos falar sobre isso? O espelho. Quero usar a Bíblia aqui para poder falar de algumas coisas. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 23 e 24, está escrito assim. Tiago 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Só isso. Simplesmente isso. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Significa o quê? Que você não vai ter nenhuma lembrança ou nada sobre o que você é ou deixa de ser. Se você acha que você é o que você está enxergando no espelho. Não, você não é aquilo. Quero que você compreenda claramente isso. Existe uma alma dentro de você. E essa alma é você. O pecado se manifesta e revela o caráter e as más imagens e semelhanças de cada pessoa. Eu quero falar de algumas aqui. Quero que você se encaixe sobre a vida deles. Amém? Quero falar de Naamã. Já ouviu falar de Naamã? Naamã não quis mergulhar. É o que aconteceu com ele. Lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 11 ao 14. Eu quero ler. 2 Reis, capítulo 5, verso 11 ao 14. Está escrito assim. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, uma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Sabe o que aconteceu aqui? Eliseu falou para que a lepra que estava na pele de Naamã, para que fosse curado, ele teria que dar 7 mergulhos no Jordão. Mas o Jordão era um rio sujo. Então ele falou, mas poxa vida, ele podia ter mandado eu para rios limpos, bonitos, como o Abana e Farpa.
lá de Damasco, mas não me mandou para esse sujo imundo aqui. Mas o que brotou no coração dele? O tipo de arrogância ali. O que será que saiu do coração dele? Naamã não quis mergulhar porque brotou sobre ele o orgulho. Então a doença dele não era a lepra, era o orgulho. A lepra estava na carne, o orgulho estava na alma. Quem curaria a carne se ele não tivesse a lepra? Pegou? Consegui fazer você entender um pouquinho? Vamos para o próximo? Jonas não quis que Nínive fosse salvo. Lá em Jonas capítulo 4, verso 1 a 3. Aqui brotou o desgosto de Jonas de fazer o bem. Ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo, então ele não quis que Deus fizesse aquilo. Você pode olhar aí, eu não vou poder estar abrindo todas, até porque o tempo não vai me permitir. Mas Jonas, ali no capítulo 4, e versículo 1 a 3, ficou indignado com o Senhor, porque ele sabia que o Senhor perdoaria aquele povo. Então Jonas não queria isso, ele queria que Deus, já que Deus falou que vai castigar, castiga mesmo. Mas não, Deus falou que vai castigar se eles não obedecessem. O povo de Nínive obedeceu, se arrependeu, fizeram jejuns. E aí Deus falou que não castigaria mais. Conclusão? O profeta ficou chateado. Então qual que era o problema de Jonas? Quando ele se olha no espelho, o que apareceu em Jonas? Diz para mim. Ele não quis que Nínive fosse salvo. Brotou nele um desgosto. Ele não tem prazer em fazer o bem. Vamos para o próximo. O homem que queria o perdão de 1000 talentos não quis perdoar a dívida de alguém com 100 dinheiros. Mateus 18, 27 a 34 conta essa história. No coração desse homem, esse homem estava devendo para um outro homem, vamos dizer assim, o seu patrão. Ele estava devendo para o seu patrão 1000 talentos. Eu vou aqui falar no nosso valor, tá? Estava devendo R$1000. Vamos dizer assim, no nosso valor. Ele estava devendo R$1000. E aí, o seu patrão chegou nele e falou assim: não, eu te perdoo, não precisa mais pagar essa conta, tá bom? Aí ele foi saindo, muito feliz. Quando ele saiu para fora, ele avistou lá fora um homem que estava devendo para ele R$100. E ele se indagou, ele começou a fazer escândalo, chamou as pessoas para prender ele e falou que aquele homem era pilantra porque não queria pagar e tal. Mas o que aconteceu? Ele estava assim porque brotou nele a arrogância, a falta de compaixão. Doenças da alma afetam a carne. Doenças da alma destrói também. Ele não quis fazer aquilo que o Senhor, o seu patrão, fez com ele. Perdoou, mas ele não teve compaixão do próximo. Conclusão: mandou prender o rapaz. Mas aí o seu senhor pegou ele de volta. Olha lá. Abre a sua Bíblia aí, medita em Mateus 18, 27 a 34. Você vai ver essa história que eu estou te falando. Isso é uma doença da alma. Pessoas querem receber bens, mas não querem fazer o bem. Vamos para o próximo. O povo que murmurou contra Deus por causa da fome e da sede. Aonde aconteceu isso? Lá em Números, um dos livros de Moisés. Lá em Números capítulo 14, verso 2. E também em 1 Coríntios 10, 10 vai falar sobre esse assunto. O povo estava sendo liberto por Moisés e estava no deserto, mas estava a caminho da cidade santa. De repente começaram a murmurar, reclamar que estavam com fome e com sede. Deus não gosta de murmuradores. O que brotou? A murmuração de um povo chamado para ser escolhidos. Mas eles murmuraram, irmãos, reclamaram, e Deus não gosta de gente que murmura. Não sei o que você faz ou o que te deixa irritado, mas murmurar você não pode. Procura vigiar nessa parte. Vamos para o próximo. Temos agora outra doença na alma. Olha só. Ananias e Safira pensou que ninguém viu. Lá em Atos capítulo 5, verso 1 a 3. O que aconteceu nessa história? Bom, eles queriam vender as suas propriedades. Lógico que se eles fossem vender essa, eles tinham outras para morar, né? Eles foram vender um terreno deles e pegar a parte do dinheiro, pegar todo o dinheiro e entregar aos apóstolos para que a obra fosse feita. Isso está lá em Atos capítulo 5, verso 1 a 3. Então eles pegariam esse dinheiro para fazer a obra. Conclusão: com esse dinheiro,
os discípulos iam fazer muita coisa. Mas aí eles, quando pegaram o dinheiro na mão, pegaram um pouquinho do dinheiro para eles. Fazendo assim, o Espírito Santo os condenou à morte. O que brotou neles? A mentira. Eles mentiram para o Espírito Santo. E o pior, justo contra o Espírito Santo, que é o que nos salva, nos regenera. Irmãos, você pode mentir para quem você quiser. Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, não dá para mentir. Vamos para o próximo? Miriam, irmã de Moisés, pega a lepra no seu corpo. Lá em Números, capítulo 12, verso 1 a 10. O que brotou nela para que aquilo acontecesse? O que saiu de dentro dela? A intriga e a inveja. Ela achava que ela e Arão, seu irmão também, podiam ser usados e Deus também podia falar com eles, não somente com Moisés. Então brotou dentro dela esse tipo de sentimento, mas Deus estava falando somente com Moisés. Você tem que tomar cuidado com a inveja. A inveja pode destruir você. Irmãos, não é fácil não, mas temos que lutar contra essas coisas que estão dentro da alma do homem. Vamos para o próximo? Saul e os animais. A ordem está lá em 1 Samuel 15, do 1 a 3. E o que ele fez? 1 Samuel 15, 9 a 15. Brotou a desobediência. Ele não cuidou de fazer o que Deus mandou. Então, ele preferiu reter para ele os animais, ficar com ele ali aqueles animais. Mas o que aconteceu? Deus mandou cobrarem dele isso. Deus mandou chamarem a atenção dele isso. Por quê? Porque ele precisava muito bem resolver essa situação. Tá entendendo? Eles precisavam muito bem resolver essa situação. E não tinham como. Aquela situação começou a apertar cada vez mais. Deus se lembrou de Amaleque lá em Êxodo, capítulo 17 a 8. E queria se vingar em 1 Samuel 15, 1. Mas Saul ficou com dó dos animais e segurou os animais. Quando Deus te der uma ordem, ela tem que ser cumprida. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado e que Deus abençoe cada vez mais. Amém, amém e amém.